Hoje a gente vai mergulhar numa passagem do Evangelho de Marcos que é bem curta, mas nossa, como ela é poderosa. É uma daquelas cenas que à primeira vista parece super simples, mas que na verdade guarda uma das maiores verdades sobre o que realmente significa fé. Vamos descobrir juntos o que ela tem a nos dizer. Então imagina a cena. Começa tudo de um jeito muito bonito, muito terno. Algumas pessoas, muito provavelmente os pais, começam a trazer suas crianças até Jesus. E o objetivo delas era a coisa mais pura do mundo. Só queriam que ele tocasse nelas, que desse uma bênção. Um momento que tinha tudo para ser de paz. Mas é aí que a história dá uma virada brusca. O que era para ser esse momento de acolhimento, de repente vira um climão, um conflito. Enquanto os pais se aproximam cheios de esperança, os discípulos de Jesus simplesmente entram na frente e começam a dar uma bronca neles, repreendendo por estarem trazendo as crianças. Essa atitude dos discípulos cria uma barreira que ninguém esperava. E a gente fica se perguntando por que eles fariam isso? O que se passava na cabeça deles para terem uma reação tão forte assim? Para a gente entender, precisa olhar o contexto. Jesus tinha acabado de ensinar sobre uns assuntos bem pesados, sabe? Casamento, a dureza do coração humano. E os discípulos, que ainda pensavam muito em termos de poder, de status, devem ter olhado para aquelas crianças e pensado: sério? Uma interrupção boba agora? Naquela cultura, crianças não tinham praticamente nenhum valor social, eram insignificantes. Então, eles estavam agindo meio que como seguranças do reino, decidindo quem era importante o suficiente para ocupar o tempo de Jesus. E é exatamente essa mentalidade que vai provocar uma das reações mais intensas de Jesus que a gente vê em todos os evangelhos. O erro dos discípulos foi grave, e a resposta de Jesus veio na hora e veio com força. O texto original usa uma palavra grega que é fortíssima. Não é só ficou chateado. A palavra significa ficar profundamente irritado, indignado mesmo. E ela raramente é usada para descrever Jesus. Isso só mostra o tamanho da seriedade da situação. Para Jesus, impedir que os pequenos se aproximassem não era um errinho qualquer, era uma ofensa grave contra a própria natureza do reino dele. E então vem a ordem dele, direta, que vira o jogo completamente. Deixem as crianças virem a mim. Parem de impedir. Ele não está só corrigindo os discípulos, ele está usando o momento para estabelecer um princípio que vale para sempre. O reino de Deus pertence a quem é como elas. Essa declaração nos leva direto para o coração de todo o ensinamento. As crianças se tornam ali o exemplo vivo da postura que a gente precisa ter para entrar no reino. Vamos aprofundar um pouquinho nisso. E aqui está o ponto crucial da história. Essa é, sem dúvida, uma das declarações mais radicais de Jesus. Perceba que não é uma sugestão, seria legal se. Não, é uma condição. Receber o reino como uma criança não é uma opção, é o único jeito de entrar. Mas o que isso quer dizer na prática? Então, vamos lá. Isso aqui é muito importante. Jesus não está falando para a gente ser infantil ou ingênuo. A questão é uma postura espiritual. Pensa numa criança pequena. Ela depende totalmente dos pais para tudo. Ela confia neles sem questionar. Ela não chega com uma lista de qualidades ou conquistas para mostrar que merece alguma coisa. É essa atitude de total dependência, de confiança e humildade que abre a porta do reino. E a cena termina de um jeito lindo. Depois de dar a lição, Jesus a demonstra na prática. Ele não só fala sobre acolhimento, ele acolhe. Ele pega as crianças no colo, abraça, abençoa. Ele restaura aquele momento de ternura que os discípulos tinham quebrado e mostra com um gesto qual é o verdadeiro coração de Deus. Essa narrativa tão curta e ao mesmo tempo tão cheia de significado acaba nos deixando com algumas perguntas bem diretas. Ela nos desafia a dar uma olhada na nossa própria postura espiritual. E a primeira reflexão é sobre humildade. A forma de se aproximar de Deus é com o coração que reconhece a própria necessidade ou é com aquela atitude de quem acha que já entendeu tudo, que tem tudo sob controle? E isso nos leva direto ao ponto central. A fé se parece mais com a confiança de uma criança, que depende, ou com a autossuficiência de quem acha que consegue resolver tudo sozinho? A grande pergunta é: onde a nossa confiança está depositada de verdade? E agora, talvez a reflexão mais desafiadora de todas. Será que, às vezes, sem nem perceber, a gente não acaba agindo como os discípulos, criando barreiras com as nossas atitudes, nosso orgulho, nossas regras, e acabamos impedindo que outras pessoas se sintam à vontade para chegar perto de Cristo? No final das contas, a lição é cristalina.
O reino de Deus não é um prêmio para os fortes, para os superinteligentes ou para os autossuficientes, de jeito nenhum. Ele é um presente para aqueles que, como crianças, simplesmente estendem as mãos e admitem que precisam. Bom, a lição parece ter sido dada de forma definitiva. Mas o Evangelho de Marcos é genial na sua estrutura. Ele nunca nos deixa ficar confortáveis por muito tempo. Porque logo depois dessa cena com as crianças, na cena seguinte, o autor nos apresenta um personagem que é o oposto exato de uma criança em termos de status e autossuficiência. Chega um homem que tem tudo que a sociedade da época valorizava. Ele era rico, o que era visto como um sinal de bênção, ele era moralmente impecável, seguia todos os mandamentos, e era sincero na sua busca religiosa. Ele parecia o candidato perfeito para o reino. Não parecia? E aqui fica a pergunta para nossa próxima análise. Se ele tinha tudo isso, por que ele não conseguiu entrar? O que faltava nele que sobrava nas crianças? A resposta para isso revela ainda mais sobre o que realmente custa seguir a Jesus. Mas isso a gente vai explorar na próxima vez.